Olá, o meu nome é Pedro Henrique, sou diretor de tecnologia, sócio cofundador da Epicura, e nesse vídeo eu vou te mostrar a minha visão sobre faculdade, de desenvolvedor até diretor de tecnologia. Pois é, isso virou papo de discussão porque muitas pessoas, muitos desenvolvedores, testers, hoje aprendem muito através da internet. YouTube, cursos comprados, documentações e outras ferramentas. Um primeiro ponto que eu queria comentar é sobre como a minha visão mudou depois que de fato eu me tornei um empresário na área de tecnologia que contrata desenvolvedor, contrata gestor de projeto, contrata analista de teste. Eu comecei a fazer minha faculdade quando eu tinha apenas 16 anos de idade. Isso mesmo, tinha acabado de sair do ensino médio, eu fiz um curso técnico integrado no ensino médio, então durante ali meus 13, 14, 15, estava estudando o dia inteiro, né? Então período integral, ensino médio de manhã, ensino técnico de tarde no Senai. Então optei por fazer um curso técnico de desenvolvimento de sistemas na época, né? Um curso de 1 ano e meio. E quando eu finalizei já o ensino médio, eu estava decidido que eu queria fazer algo relacionado à programação. Ainda não estava trabalhando, né, mas estava querendo começar a trabalhar na área, e aí eu decidi de fato fazer uma graduação. Então, no geral, 2, 3 meses depois que eu acabei no ensino médio, eu já estava fazendo faculdade, já estava cursando uma graduação. E que faculdade foi essa? Foi graduação tecnológica em análise e desenvolvimento de sistemas. Pode estar pensando agora, mas isso não é uma faculdade. E essa foi uma das minhas decisões, fazer uma graduação tecnológica e não um bacharel, licenciatura, ciência da computação, sistema de informação. Na minha visão, não vale a pena. Tu vai estar fazendo a faculdade de 4, 5 anos, sendo que você consegue aprender um conteúdo mais essencial, mais focado naquilo que tu precisa em 2 anos e meio, fazendo um curso do início ao fim, passando por toda a base de lógica de programação, banco de dados, a relação interpessoal, a relação entre pessoas num setor de tecnologia, um tempo um pouquinho mais resumido, com um custo menor numa instituição que eu já conhecia. E para mim, sim, a faculdade foi muito útil, eu acredito que ela foi muito proveitosa, mas hoje, se eu não tivesse uma faculdade, eu não faria. Por quê? Porque eu já estou empreendendo, já tenho uma empresa, gasto tempo pra caralho nisso, então para mim hoje não faria sentido fazer faculdade. Para o momento que eu estava, fazia. Eu tinha 16 anos de idade, muito novo, tinha acabado de sair do ensino médio, já tinha uma base técnica forte, então meu sentimento é que eu não ia sofrer tanto na faculdade aprendendo, porque eu já tinha estudado por 1 ano e meio aquele assunto, né? Aqueles temas do desenvolvimento do sistema, desenvolvimento de software, e no geral foi uma experiência muito proveitosa para mim. Um dos principais pontos de por que vale a pena fazer faculdade é principalmente o networking, a comunicação com as pessoas. Tu tá ali numa sala, obrigado a ficar 2, 3, 4 anos dependendo da faculdade, 5 anos dependendo da faculdade, trabalhando com pessoas, estudando, se ajudando, tu está conhecendo a vida de outras pessoas estão te conhecendo, tu pode mostrar no que tu é bom, tu pode pedir ajuda de pessoas que sabem mais do que você. Falando com vários acadêmicos de diversas áreas, é algo muito valioso. Eu, por exemplo, conheci pessoas na faculdade, no curso técnico também, que levam para a minha vida até hoje, que até hoje eu posso conversar, posso trocar uma ideia. Professores, eu já fui palestrar na faculdade, eu fui conversar com os alunos da faculdade que eu estudei, então isso eu acho que é algo muito proveitoso, esse network, essa troca de experiências que você tem durante todo o período da faculdade. E a faculdade que eu escolhi, ela basicamente traz esse conceito por si só, de fazer algo na prática, de ser prático, ser algo rápido, que você pega, estuda, já aplica. Então é algo que você pensa primeiro na aplicação e depois no que tu precisa estudar para conseguir aplicar. Então acho que essa é uma decisão muito importante quando tu está escolhendo uma instituição, escolhendo um curso. Por ser uma graduação tecnológica, por ser uma instituição como o Senai, para mim facilitou muito, e essa decisão de fazer faculdade foi muito em relação a isso. Ter uma base prática muito profunda, de ser prático e não ser um conhecimento mais genérico ou algo nesse sentido. Tu tá focado na prática, tá focado em aprender a fazer aquilo que tu quer e não necessariamente estudar conceitos e ter uma base curricular ali que não está muito alinhada com o teu objetivo profissional a curto prazo. E para mim o principal ponto da faculdade, que faz fazer faculdade ser algo muito interessante, principalmente quando tu é mais novo, é a disciplina e a consistência. O cara que não está fazendo a faculdade não vai parar 3, 4, 5 horas por dia para estar estudando. Ele não vai gastar esse tempo, eu não gastaria esse tempo, eu estaria fazendo outras coisas se eu não estivesse fazendo faculdade. Então ele é como um balizador.
tu se obriga a estar naquele tempo, porque senão tu vai reprovar e não vai concluir a tua faculdade. Eu acho que esse é um ponto que faz bastante sentido. Disciplina e consistência, que é uma obrigatoriedade quando tu faz uma faculdade. Mesmo tendo esse viés de que disciplina e constância são muito importantes e é um ponto bom da faculdade, eu vejo que também é um ponto ruim. Porque ao mesmo tempo tu tá parado 2, 3, 4, 5 anos estudando algo todo dia, de noite, todas as noites e perdendo oportunidades por conta disso. De que tu poderia estar usando esse tempo para estar estudando algo mais focado, ou estar testando algo mais focado naquilo que tu precisa no momento. Levando isso em consideração, poderia usar o tempo, por exemplo, para estar trabalhando em projetos, vendendo freelance, ganhando mais dinheiro, levantando mais caixa para fazer outra coisa. Mas é algo que depende muito do teu momento. Para mim fazia sentido. Eu comecei a faculdade muito jovem, com 16 anos, acabei com 19. Então, para mim, valeu muito a pena. Para você que já está no mercado de trabalho, para você que já está num nível de vida um pouco mais avançado, precisa de mais grana, precisa de mais tempo, talvez não faça sentido. Faz sentido tu comprar um curso, tu aprender com um curso gratuito. Eu nunca comprei curso de programação. Eu comprei a faculdade, né? Paguei minha faculdade. Ganhei bolsa no começo, inclusive, por conta do processo seletivo, de boas notas. Então, consegui parte de bolsa da faculdade, principalmente nos 2, 3 primeiros semestres. Depois, acabei tendo essa bolsa reduzida. Então, um ponto que tem que ser levado em consideração, por exemplo, o Lucas e o Gabriel, meus sócios, eles estavam fazendo faculdade e trancaram justamente por conta da empresa. Como eu já tinha acabado a faculdade antes mesmo de abrir a empresa, para mim fez sentido. Mas se eu não tivesse acabado, se eu tivesse escolhido um curso mais longo, de 4 anos, 5 anos, provavelmente eu teria trancado também, porque empreender, ter uma empresa de sucesso, não precisa de muito tempo, né? Então não é à toa, estamos aqui, estamos gravando esse vídeo, tem mais coisa para fazer. Se tu precisa de tempo, tu precisa de dinheiro, tu precisa de coisas mais rápidas, talvez a faculdade não vale tanta pena. Mas está num momento de vida que tu pode esperar um pouquinho, que tu não é tão regrado, então uma faculdade vai te ajudar a te regrar, pode ser um bom caminho sim fazer uma faculdade. E o principal ponto para mim é essa minha visão como empresário, essa visão de quem contrata. Agora, eu já contratei bastante pessoas, basicamente, para trabalhar na nossa equipe, já demiti algumas pessoas, e para mim, o fator decisivo não é a faculdade. A faculdade sim influencia na nossa realidade epícora. Inclusive, Amanda, se estiver assistindo esse vídeo, tu começou ontem a trabalhar com nós, e eu perguntei hoje para ti se tu estava fazendo faculdade, que eu não lembrava, eu não tinha pedido para ti se tu estava fazendo faculdade, porque para mim não é um ponto tão relevante. Se tu tiver ou não fazendo faculdade, o que me importa é tu saber. A faculdade ajuda a mostrar que tu sabe algo, mas o que mostra mais é a conversa contigo, é o mostrar um portfólio. Muitos dos que foram contratados aqui tinham um portfólio, tinham uma vontade, tinham um querer, e principalmente, uma das perguntas decisórias que eu faço hoje quando eu contrato alguém é perguntar: como você enxerga que a Epícora é o meio para você chegar no teu objetivo, para chegar no teu sonho? Não significa que a pessoa vai ficar na Epícora um tempo e depois vai sair, mas significa que os objetivos da pessoa estão alinhados com o que ela vai ter dentro da Epícora. Isso faz com que a Epícora seja o foco daquela pessoa. Essa é a minha opinião, mais ou menos, como empreendedor, como empresário, que contrata pessoas de tecnologia, contrata desenvolvedor, contrata analista de teste, daqui a pouco contrata gestor de projetos, já contratou tech lead. Uma visão um pouquinho diferente do que eu tinha no passado. No passado, para mim, o diploma era algo muito mais importante, mas acima de tudo eu já pensava desse lado prático. E para mim, o portfólio bem estruturado, tu saber o que tu está fazendo, tu saber mostrar, saber se vender, vale muito mais do que fazer uma faculdade. O insight aqui é o quê? Que o diploma, ele não te traz uma validação do conhecimento técnico. Ele traz uma validação de que tu se esforçou 3, 4 horas por dia, por 2, 3, 4, 5 anos. Isso é legal, é um bom ponto. Porém, se tu chega e me apresenta um portfólio, algo que tu já fez, tu me mostra, tu apresenta como tu fez, tu sabe que tu sabe fazer aquilo, tu consegue demonstrar isso, para mim vale muito mais a pena como contratante. Então, para você que está buscando emprego, foque nisso, foque no portfólio. A faculdade é importante, mas se tiver um portfólio, tu saber o que está fazendo, saber apresentar, vale muito mais a pena. E para dar um contexto e um caso real, queria falar um pouquinho da Thaís. Eu sei que ela está curiosa para assistir esse vídeo, já me cobrou que eu não postei ainda, porque eu falei que ia postar esse vídeo, tive a ideia da gravação desse vídeo depois de uma conversa com ela. Ela é uma desenvolvedora nossa, fazia faculdade, trancou, e agora ela queria voltar para a faculdade, voltou para a faculdade, aqui na Federal, em Chapecó.
e está pensando em trocar de curso e afins, não sabe muito bem como que vai seguir, se vai seguir com a faculdade, não vai. Talvez no momento atual de carreira não seja a melhor opção. Não porque a faculdade é ruim, não porque faculdade não vale a pena, mas porque muitas pessoas aprendem muito na prática. Então aprendem praticando, aprendem de maneira mais rápida, mais fluida e tem essa instiga pelo conhecimento, pelo aprendizado, por saber, por conseguir fazer as coisas. A faculdade tu tem um cronograma e tu tem que seguir ele. É realmente entender. A faculdade hoje está alinhada ao meu objetivo? Da mesma forma que eu faço a pergunta, quando alguém vem trabalhar na Epícora, como a Epícora está alinhada ao objetivo, ao teu sonho? Você tem que entender como a faculdade está alinhada, como a faculdade é o caminho para tu atingir o teu objetivo ou o teu sonho. Então me digam aí, vocês já fizeram faculdade de tecnologia, têm ideia de fazer, estão se perguntando se vale ou não a pena? E se de alguma forma esse vídeo te ajudou a decidir, ou pelo menos ter uma visão um pouquinho diferente sobre a faculdade, principalmente a faculdade no setor de tecnologia, comenta aqui embaixo e me fala um pouquinho do que tu achou desse vídeo.